Bom dia, povo de Deus. Estamos iniciando a nossa live. É muito bom estar com você aqui nesta manhã. Vamos juntos nos colocar na presença de Deus de forma consciente. Vamos meditar juntos e orarmos com base no tabernáculo de Moisés. Esta é a manhã com Deus, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e povo que Ele pastoreia, ovelhas de suas mãos e rebanho do seu cuidado. Vamos nessa manhã fazermos a jornada do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo é o lugar da habitação de Deus nesse planeta Terra. Vamos caminhar junto por 6 estações nessa próxima hora. Nós estamos aqui com o segundo dia do nosso tabernáculo. Deixe-me ajustar aqui Nós estamos com o segundo dia do nosso tabernáculo e ao vivo acontece essas coisas, né? Toquei no fio aqui e ele desligou. O nosso propósito de orarmos o tabernáculo de Deus. Deixe-me fazer a coisa certa. Estamos ao vivo e ao vivo passamos por esses dissabores. Estamos orando o tabernáculo de Moisés ao longo dessa semana. Esse é um projeto Manhã com Deus. E aqui está. Nós estamos no dia 14. No dia 13, nós fizemos toda a trajetória do tabernáculo e nessa trajetória nós reconhecemos a soberania divina, assumimos a cidadania celestial, conhecemos melhor o nosso Deus, Cristo vive em nós, fizemos do santo a nossa companhia e não nos impressionamos com os poderes desse mundo. Agora, nós estamos aqui no segundo dia dessa manhã com Deus, dessa semana, e na posição da Arca da Aliança, o nosso texto é Salmos 145, o versículo de número 13. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor, o teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Quando nós lemos que Deus reina de geração em geração, isso nos traz à mente o livro de Juízes. No livro de Juízes, sempre que tínhamos uma virada entre gerações, nós tínhamos um problema, que era surgir uma geração que não conhecia o seu Deus. Aqui no Salmo 149, o versículo de número 13, ele faz ênfase de que o Senhor está reinando por gerações. Agora, o fato de Deus reinar por gerações não significa todas as gerações conhecerem naturalmente a Deus. Pelo contrário, elas precisam passar por uma experiência com Deus, para que esse conhecimento seja um conhecimento pessoal. Então, o nosso Deus,
ele precisa passar por esta experiência com Deus. Então, vamos lá. No verso 13 do Salmo 145 diz assim: O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. Aqui nós vamos pensar a fidelidade de Deus. Por que vamos pensar a fidelidade de Deus? Porque ele mantém o mesmo padrão de ação, de atitude, para com todas as gerações indistintamente. O nosso Deus não muda o seu modo de agir. Ainda que o homem mude esse modo de agir, ainda que ele não responda a Deus, conforme as gerações vão se passando, ainda assim Deus permanece fiel para com o homem. É por isso que Jesus veio para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Ele veio para nos despertar, para nos colocar de pé, para nos colocar na presença dele. E quando nós entramos na presença dele, nós entramos no reino de Deus. Receber Jesus como Salvador nos faz entrar no reino de Deus. E quando entramos no reino de Deus, nós reconhecemos que ele está reinando, que todas as coisas estão sob o seu domínio, que nada foge do seu controle, que ele tem um propósito definido para cada um de nós e que a história segue o curso pré-determinado por Deus, no sentido em que aquilo que o Senhor tem preparado para nós desde a fundação do mundo vai se consumar. E o que vai se consumar? Nós temos a vida eterna e nós vamos viver esta vida eterna na presença de Deus. Então, o Senhor reina e o seu domínio subsiste, e o Senhor é fiel e é santo em todas as suas obras. Por isso que nós estamos na presença de Deus, por isso que nós iniciamos essa manhã com Deus, aqui na Arca da Aliança, porque é onde nós acordamos, é onde nós nos despertamos. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós já estamos diante do Rei, diante daquele que governa as nossas vidas. Isso significa que nenhuma circunstância dos nossos dias está fora do controle de Deus. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor olha por nós. O Senhor é fiel para conosco. O Senhor é santo em todas as suas obras. Ele não pratica nenhum ato de injustiça. Isso significa que nós podemos confiar plenamente em Deus, absolutamente em Deus. E é nesse sentido que nós vamos fazer esta primeira oração do dia. Senhor, eis que nós estamos diante de Ti. Nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor reina de geração em geração. O mesmo Deus que foi para com Abraão é o mesmo Deus que é para conosco no dia de hoje. O mesmo Deus que operou nos dias dos apóstolos é o mesmo Deus que opera no dia de hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. É por isso, Senhor, que estamos diante da Tua presença nessa manhã, para reconhecer a Tua soberania, a Tua fidelidade e a Tua santidade em tudo aquilo que o Senhor faz. Que nós possamos ter essa consciência ao longo desse dia e que nós possamos, Senhor, Te servir com o coração confiante de que o Senhor tem cuidado de nós. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Nós estávamos na Arca e vamos agora para o altar de ouro. E no altar de ouro, o nosso texto está no Salmo de número 146, o versículo 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança
está no Senhor Deus. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. O nosso Deus, ele é um Deus que se deu a conhecer a nós e registrou esse conhecimento na Bíblia, a palavra de Deus. Quando nós falamos de Deus, o nosso Deus, nós devemos identificar quem ele é. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um Deus que interviu na história e que deixou o seu registro na história. Quando Jacó estava dormindo naquela pedra e ele viu uma escada descendo dos céus e Deus no topo dessa escada e anjos subindo e descendo, Deus se apresenta a ele e diz: eu sou o Deus do teu pai, do teu avô, do teu pai. Como quem diz assim: e eu quero ser o teu Deus. Jacó, muitas vezes, quando ele falava a respeito de Deus, ele falava o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Mas nós temos que conseguir dizer que o Deus de Abraão é o nosso Deus, o Deus de Isaac é o nosso Deus. E como é que nós podemos dizer isso? Quando nós temos a consciência de que nascemos de novo, porque recebemos Jesus como Salvador, quando Jesus se apresenta diante dos discípulos, Tomé, ele diz: Senhor meu e Deus meu. Naquele momento ele está assumindo que o Senhor Jesus é também o seu Deus. Jesus estava com Deus. No princípio ele estava com Deus. Ele era Deus e ele é Deus. Mas quando fala ele era Deus, é porque ele se esvaziou, se fez homem, cumpriu a sua obediência até a morte de cruz, morreu, ressuscitou, assumiu a sua posição de outrora, assentando à direita de Deus. Então Jesus é Deus. Ele é o Filho unigênito de Deus. E quando nós reconhecemos, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Isso significa que nós não só devemos reconhecer que ele é o nosso Deus, mas que ele é o nosso Deus como aquele que nos ajuda, aquele que está ao nosso lado para nos auxiliar em todas as coisas, em nossa jornada, no dia de hoje. No livro aos Hebreus, no capítulo de número 6, capítulo 13, o versículo 6 diz assim: assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? O Senhor é meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? O nosso Deus, ele nos auxilia. Me fez aqui lembrar, houve uma época em que eu morava em Dourados, em uma casa alugada. Quando a gente faz um contrato de aluguel, normalmente o contrato de aluguel é um contrato por 1 ano. Então você fica na casa por 1 ano e depois você renova o contrato de aluguel e permanece mais 1 ano, se for a intenção de ambas as partes. Nós mudamos para uma casa para um contrato de 1 ano. Aquela época a inflação era muito alta e quando passou mais ou menos uns 9 meses, o dono da casa pediu a casa. Quando alguém pede a casa, ele só pode pedir quebrando o contrato, naquela época era assim, se ele pedisse a casa para a sua própria moradia. Caso contrário, não havia razão dele pedir a casa de volta. Mas nós sabíamos que ele não estava pedindo a casa para a sua própria moradia. Na verdade, ele queria romper o contrato conosco para conseguir um melhor contrato e assim continuar alugando a casa.
O fato é que ele pediu a casa. Nós entregamos a casa e alugamos uma segunda casa. Quando deu 9 meses, esse também pediu a casa. Não teve problema. Nós pegamos a casa, entregamos a casa e mudamos para uma terceira casa. Passou 9 meses, a pessoa também pediu a casa. Sem problema. A casa é dele. Nós entregamos a casa e mudamos para outra casa. E assim passamos por uma sequência de casas em que a outra parte não cumpriu o contrato conosco. Agora, por que é que nós aceitamos mudar de casa? Todo aquele que é nascido de Deus, ele é como o vento. Ele não sabe de onde vem e nem de onde ele vai. Isso está em João, no capítulo 3, quando Jesus explica a Nicodemos acerca do novo nascimento. Então, se nós somos soprados por Deus, nós não devemos nos apegar aferradamente a uma determinada coisa. Se aquele que tem o mínimo de direito para fazer aquela requisição, ele faz aquela requisição, o vento assoprou. O Senhor é meu auxílio, é Ele que vai me ajudar. Não é eu ficar brigando pelo meu direito que vai fazer com que eu seja melhor sucedido no meu pleito. Antes de olhar para o que o homem está fazendo comigo, eu tenho que olhar para o que Deus vai fazer comigo. E quando nós mudávamos de casa, mudávamos para uma outra casa melhor. Havia custo, havia o transtorno da mudança, haviam todas essas coisas. Mas aonde estava firmada a nossa fé? Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Ele pode pedir a casa, eu mudo para outra. Ele pode pedir a casa, eu mudo para outra. Mas aonde está minha confiança? No meu Deus, que tem cuidado de mim. Por isso que é tão importante dizer: bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Nesta manhã, você está colocando Deus como o teu auxiliador, o seu auxiliador, aquele que vai entrar em socorro, vai vir em socorro, vai vir com provisão, vai vir com cura, vai vir com salvação, aqui, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Então, esta manhã, quando nós estamos aqui no altar de ouro, na nossa segunda estação, a palavra de Deus para nós é esta. Estamos dizendo, ousando afirmar que o Senhor é o nosso auxiliador. Lembra que Jesus disse que não nos deixaria sozinho, mas ele nos enviaria outro consolador, e ele estaria nos ensinando, ele estaria nos guiando, ele estaria nos instruindo, ele estaria diante de nós, nos guardando, cuidando de nós, nos pastoreando. É por isso que nós colocamos a expressão: o Senhor é o nosso Deus, e nós somos o povo de Deus, enfatizando esse aspecto. Por quê? Porque Ele é aquele que nos pastoreia. Ele é aquele que tem cuidado de nós. E é nesse sentido que vamos fazer a oração nessa segunda estação. Senhor, eu ouso dizer nesse dia que o Senhor é o meu auxiliador. O Senhor é o meu auxílio. O Senhor é aquele que vem em socorro para me salvar. Eu creio, Senhor, que ao longo desse dia, o Senhor vai me auxiliar em todas as minhas atividades, em todas as minhas necessidades, em todas as minhas tribulações, em todas as minhas provas, em todas as minhas vitórias. Eu creio, Senhor, que eu vou andar nesse dia confiando no teu auxílio, porque tu és o meu Deus. Eu oro em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos, o nosso irmão. Amém. Saímos do altar de ouro e nós vamos agora
para a mesa de pães. E a mesa de pães está, o texto base, em 1 João, capítulo 5, o versículo de número 12. E diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aquele que tem o Filho, versículo 1 João, capítulo 5, o versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O verso seguinte diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tem a vida eterna, a vós outros, que crede em o nome do Filho de Deus. Note uma coisa, nós tínhamos visto lá no altar de ouro, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Agora, nós estamos na mesa de pães. Nós estamos tomando o nosso café da manhã espiritual. E nessa posição em que estamos nos alimentando de Deus, o que a palavra coloca para nós? Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Nós estamos assumindo que Jesus é o nosso Deus, que Jesus é o nosso Senhor, que nós cremos nele e estamos adquirindo cada vez mais consciência desse fato. E aqui, porque lembra que é determinante para nós o entendimento de que no grego existe duas palavras para a vida: a vida psique, a vida da alma, e a vida zoe, a vida de Deus. A vida psique, ela nasce de mulher, ela atinge a sua maturidade, mas ela morre e se dissipa e acaba. Essa é a vida psique. A vida zoe, a vida de Deus, é a vida eterna. Como é que eu sei que eu tenho a vida eterna? O texto diz: a vós outros que crede em o nome do Filho de Deus. Quando eu me converti, aos 18 anos de idade, e passado algum tempo, no segundo ano depois da minha conversão, vinha a questão da dúvida: será que eu sou filho de Deus? Será que eu não sou filho de Deus? Essa dúvida foi agravada porque eu converti em 1979, com 18 anos de idade, e o primeiro cristão que eu conheci foi em dezembro de 1993. Então eu me converti em 79, passei o ano 80, 81, 82, 83. Eu passei 4 anos sem conhecer ninguém que dissesse para mim que era um cristão, que fosse membro de uma igreja. Nesses anos em que eu estive fora do ambiente de uma igreja e do testemunho de alguém que falasse de Jesus, eu tinha que firmar a minha fé baseado na palavra de Deus. E dentre os muitos livros que eu havia lido, um havia dito o seguinte: quando você tiver dúvida de que você é o filho de Deus, leia João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto recebera, Deus deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. É por isso que eu gravo de maneira muito forte que eu nasci de novo no dia 20 de outubro de 1979, porque naquele dia eu entrei no cartório celestial. Como é que você entra no cartório celestial? Porque você precisa passar pelo cartório para assumir que é filho e filha de Deus. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, somos filhos de Deus, instantaneamente nos tornamos filhos de Deus. Mas a Bíblia diz que tem o livro da vida. E o livro da vida é o cartório celestial de Deus.
Como é que eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida? Como é que eu posso atestar isso? Simples. Se eu creio que Jesus morreu em meu lugar e ressuscitou para a minha justificação, eu estou salvo. Eu sou filho de Deus. Eu tenho a vida eterna. Ele é o meu Deus. Então, quando nós vimos lá no altar de ouro, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, como é que eu sei que Jesus é o meu auxiliador? Como é que eu sei disso? Quando nós vimos lá no livro de Hebreus, de que nós confiadamente assumimos que Jesus é o nosso Deus, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Por que estamos dizendo isso? Porque recebemos Jesus como Salvador. Por isso, João é tão incisivo. Quem tem o Filho tem a vida. É para Jesus que eu tenho que olhar para ter a convicção de que eu sou filho de Deus. É para a experiência pessoal que eu tive com ele. É por isso que, quando pequenos, meus filhos eram pequenos, eu tive o cuidado de transmitir a palavra de Deus para que eles pudessem tomar uma decisão de receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor aos 5 anos de idade. Como é que eu fiz isso? Eles nasceram e do 0 ao 1 ano de idade, ao tempo todo eu dizia: há um Deus no céu. Do 1 aos 2 anos de idade, eu dizia: o Deus do céu enviou o Filho à terra. E todos os dias eu contava história para eles de Jesus na terra. Dos 3 aos 4 anos de idade, eu disse: e este filho que estava na terra morreu e ressuscitou e está sentado à direita do Pai. E quando ele partiu para os 5 anos de idade, eu disse: agora você precisa ir a uma igreja, ouvir o pastor pregar, e quando ele fizer o apelo, quem quer receber Jesus como Salvador, você precisa ir lá na frente da igreja e receber Jesus. E os dois, aos 5 anos de idade, com uma diferença de 1 ano e meio entre um e outro, quando eles ouviram o pastor pregando, eles perguntaram para mim: o pastor está falando a respeito de receber Jesus como Salvador? Eu disse sim. Ele disse: eu quero receber. Eu disse: então vai lá na frente. E eles, resumindo a história, foram sozinhos lá na frente. O pastor orou por eles, e quando eles voltaram, eles perguntaram: Jesus me recebeu como Salvador? E eu disse: sim. Você viu que o pastor orou confirmando a sua oração? Então eles tiveram a experiência de novo nascimento aos 5 anos de idade. Lembra que o nosso Deus é um Deus de geração em geração, significa que cada geração tem que ter a sua própria experiência com Deus, cada geração tem que ousar confiar em Deus, cada geração tem que aceitar aceitar receber Jesus como seu Salvador para ter a sua própria experiência pessoal. E quando ele está convicto dessa experiência, ele tem a convicção também que ele tem a vida abundante, a vida eterna, a vida de Deus. Não é olhando para nós e tentando encontrar dentro de nós um indício dessa vida, mas é olhando para a experiência de receber Jesus como Senhor e Salvador. Quem tem o Filho tem a vida. Este é o selo de que nós temos a vida Zoé, a vida de Deus. Portanto, nós temos o nosso Deus como nosso auxílio, como nosso socorro, bem presente no dia da angústia. E é nesse sentido que nós vamos fazer a oração dessa terceira estação. Amado Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor, porque podemos orar confiadamente no Senhor, diante do Senhor, de que o Senhor é o nosso ajudador, porque nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nos tornamos filhos de Deus. O nosso nome está escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro. E é tão bom, Senhor,
podermos estar na tua presença nesta manhã com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou grato a Deus por vocês que estão aqui comigo, a Rita, a Lídia. A Rita é aqui de Londrina, a Lídia é lá de Dourados, e nós vamos continuar agora para a nossa quarta estação, para o candelabro. O candelabro está em João, capítulo 6, o versículo de número 37, e diz assim: todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Olha que coisa extraordinária. Nós começamos lá no altar de ouro, reconhecendo que o nosso Deus é de geração em geração. E chegamos à conclusão que nós, lá no altar de ouro, nós devemos assumir que o nosso Deus é, de fato, o nosso Deus. É o nosso auxiliador. Lá na mesa de pães, nós reconhecemos que temos a vida de Deus em nós porque temos Jesus. E agora, o que o Senhor fala para nós? Todo aquele que vem a mim, eu não lanço fora. Não há possibilidade nenhuma de sermos retirados da presença de Deus. Nada pode nos separar da bendita presença de Deus. Primeiro, nós fomos trazidos a Jesus Cristo por Deus, o Pai. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. Se nós chegamos a Jesus Cristo, se nós recebemos Ele como Senhor, se nós encontramos nele a salvação, então a busca cessou. Não temos mais que buscar a Deus. Nós já estamos em Deus. Lembra que ontem nós vimos aquele texto, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim? Essa é a expressão da nossa vida. Cristo vive em mim. E Jesus, por causa disso, diz: e todo que vem a mim, de modo nenhum eu lanço fora. Veja que coisa notável, que segurança notável que nós temos em Deus. É por isso que quando nós vamos ler o livro de Romanos, no capítulo 8, o versículo 11, diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? De que coisas? O que diremos, pois, à vista do fato de que Jesus é o Cordeiro de Deus e nós entregamos a nossa vida a Jesus, e com isso nós entramos dentro do reino de Deus, e com isso nós temos a vida eterna? Ora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não ousamos hoje dizer confiadamente de que o Senhor é o nosso auxiliador? Se Deus nos auxilia, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Note que coisa coisa extraordinária não é a obra de Deus em nós. Ele diz assim: porventura, não nos dará graciosamente todas as coisas? Agora, vamos lá para Pedro entender de que coisas ele está nos falando. 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Lembra que lá aos Efésios nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus? O que nós falamos quando nós estávamos no altar de ouro?
reconhecemos que o Senhor é o nosso auxiliador. Agora, diante do candelabro, à luz do Espírito Santo, Paulo orava: abre os olhos do entendimento. O Senhor está abrindo os olhos abre os olhos do entendimento, os olhos do nosso coração, para reconhecer. O apóstolo Paulo, deixe-me pegar o texto lá, que está em Efésios, no capítulo de número 1, no versículo de número 18, diz assim: iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Entenda uma coisa: nós recebemos Jesus como Salvador. Por causa disso, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós falamos disso ontem, que Jesus disse: o mundo não pode ver e nem conhecer o Espírito Santo, mas nós o conhecemos porque ele habita conosco. A gente nem viu ele entrar. Por que nós não vimos ele entrar? Porque quando nós fomos a Jesus Cristo e recebemos Jesus como Salvador, a obra foi instantânea. Nós nos tornamos uma nova criatura, nós recebemos um novo coração, um novo espírito, Deus tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne, o que nos tornou apto a amar o nosso semelhante. E agora que nós temos condição agora que nós temos essa vida regenerada, instantaneamente o Espírito Santo também entrou e passou a habitar dentro de nós. E o Espírito Santo é, em si mesmo, o inesgotável tesouro divino. Então, quando diz a palavra de Deus que nós temos todas as bênçãos espirituais, podemos dizer, porque temos o Espírito Santo. Quando Pedro diz, ele nos doou todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Podemos dizer, temos todas estas coisas porque temos o Espírito Santo. Quando o Paulo escreve aos Romanos, quem será contra nós? Quem vida? Nós temos um Criador, e é nesse sentido que nós podemos ter a convicção de que o Senhor está, que o Senhor tem cuidado de nós. Essa é a quarta estação. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Porque Tu és aquele que nos auxilia, porque Tu és aquele que nos ajuda, porque Tu és aquele que tem cuidado de nós. Se o Senhor é conosco, quem será contra nós? O Senhor não nos lança fora. O Senhor nos tem em Tuas mãos. O Senhor nos tem em Teus cuidados. O Senhor nos tem em Tua presença. Então nós podemos confiar que ao longo desse dia nós estamos sob os Teus cuidados, sob a Tua guarda. Nós estamos na Tua presença, Senhor, e nós glorificamos o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso irmão amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos agora para a nossa quinta estação, a pia de cobre. E a pia de cobre, nós estamos com João, capítulo 15, o versículo de número 10. João, capítulo 15, o versículo de número 10. Diz o texto em João, capítulo 15, o versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Lembra que quando nós estamos dentro do Santo dos Santos, dentro do lugar santo, aliás, na mesa, o candelabro e o altar de ouro, é a nossa alma se alimentando de Deus. Quando nós saímos para o pátio, é o nosso corpo, quando eu digo corpo, é a integridade do nosso ser, como alguém está se preparando para enfrentar o dia. Então, é a nossa integridade diante de Deus, fazendo um compromisso com Deus, como é que nós vamos agir ao longo do dia. E esse compromisso é: eu me disponho a guardar o teu mandamento para permanecer no teu amor. Eu me disponho a guardar o teu mandamento para permanecer no teu amor. Significa que guardar o mandamento de Deus, ou colocar debaixo da obediência do Senhor, para fazer algo como que em retribuição aquilo que Deus fez por nós. Lembra que aquela mulher achegou-se aos pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, secou com os seus cabelos, e Jesus, olhando a atitude daquela mulher que estava sendo recriminada por aqueles que estavam em volta dela, Jesus disse: ela muito foi perdoada, por isso ela muito amou, por isso ela está demonstrando este amor, por isso ela está demonstrando esse carinho para comigo, por isso ele está me abraçando, ela está me abraçando, ela está derramando as suas lágrimas. Então, quando nós amamos, realmente está falhando, hoje não sei porquê, mas eu não consigo fazer verificação aqui, o que eu poderia melhorar. Como eu estou no celular, eu não tenho como colocar um cabo de rede aqui para melhorar a transmissão. Mas vamos seguir em frente. Então, guardar os mandamentos do Senhor significa permanecer no amor de Deus. Lembra que Jesus, a respeito dele está escrito que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz? Jesus vem e diz assim: eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Porque ele foi obediente até o fim. E a sua obediência demonstrou o seu amor para com Deus, o Pai. E ele fala da mesma maneira para conosco. Nós podemos demonstrar o mesmo amor para com o nosso Pai, guardando os seus mandamentos. E é nesse sentido que nós estamos diante da pia de cobre. Nós temos que fazer esse compromisso diante de Deus. Nós temos que nos colocar na presença dele para fazermos esse propósito de guardarmos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Quando nós voltamos para o Salmo de número 119, diz assim:
Bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições. Hoje estamos com a internet mais fraca. Como é que nós demonstramos que estamos guardando os mandamentos do Senhor? Aqui está a resposta. Não praticar a iniquidade e andar nos caminhos de Deus. Esta é a forma que nós demonstramos de maneira prática de que nós estamos andando na presença do Senhor. O que teme ao Senhor, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e quem teme a Deus se desvia do mal. Então, nós temos uma jornada de 24 horas diante de Deus. E nessa jornada de 24 horas, nós temos que não praticar iniquidade, mas não somente no sentido negativo da coisa, mas no sentido positivo da coisa, nós temos que andar nos caminhos de Deus. Nós temos que nos permitir sermos conduzidos. Tomara seja firme os meus passos, para que observe os teus preceitos. Então, quando nós falamos em guardar os mandamentos do Senhor, olha como as coisas vão se encaixando. Nós assumimos que Deus é aquele que nos auxilia. Se Ele nos auxilia, significa que, diante de uma prova, nós temos que ser aprovados. O objetivo da prova são dois. O primeiro, o negativo, é de nos induzir à tentação. Se nós cairmos em tentação, nós estamos praticando a iniquidade. O segundo objetivo da prova é de sermos aprovados por Deus. Se nós resistirmos à tentação, vamos ser aprovados por Deus. A orientação do apóstolo parece que é Paulo, né? Ele diz: nós temos que achegar a Deus, resistir ao diabo, e o diabo vai fugir de nós. Como é que nós, diante de uma situação concreta, nós vamos conseguir escolher o caminho de Deus e não o pecado praticado? Nós vamos estar conscientes que naquela hora o Senhor vem em nosso auxílio, Ele vai nos dar o seu poder, nós vamos poder dizer não à iniquidade e nós vamos poder dizer sim ao caminho de Deus. Como que isso funciona na prática? Jesus disse: se alguém bater de um lado, oferece o outro. O que significa alguém bater de um lado e você oferecer o outro? Significa você estar no domínio das tuas emoções. Se você estiver no domínio das tuas emoções, a Bíblia diz que nós devemos irar, no entanto, não podemos pecar. Significa que nós temos que ter o domínio sobre as nossas emoções. E quem é que vai nos auxiliar a ter o domínio sobre as nossas emoções? O nosso Deus. Se nós tivermos a disposição de nos colocarmos debaixo desse domínio, Ele vai responder, nos dando o poder para andarmos nos seus caminhos. Então, entenda como é algo bastante consciente. Primeiro, temos que adquirir a consciência de que Ele nos auxilia. Segundo, temos que adquirir a consciência que vamos obedecer os seus mandamentos. No caso, se alguém bater de um lado, eu ofereço a minha face do outro. Isso significa que nós temos que ter o domínio sobre as nossas emoções. Para termos o domínio sobre as nossas emoções, nós precisamos da ajuda do nosso Deus. Uma coisa vai levando a outra e é assim que nós vamos tendo experiências com Deus. Então vamos orar nessa nossa quinta estação. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor reina de geração em geração. E nós somos uma geração que precisamos experimentar o Senhor.
Por isso nós reconhecemos que o Senhor é o nosso auxílio. Por isso nós reconhecemos que o Senhor não nos lança fora, que nós estamos guardados em tuas mãos. Por isso nós reconhecemos, Senhor, que nós temos o teu Filho, então temos a vida de Deus dentro de nós. E o teu auxílio que nós precisamos é para desenvolver essa vida de Deus, não a vida zoe, não a vida psique. A vida psique, Senhor, é uma vida carnal. Ela responde às lides do dia de maneira descontrolada. Ela perde o seu autocontrole, o seu domínio próprio. Mas nós reconhecemos que estamos andando nos teus caminhos, que não vamos praticar a iniquidade e que o Senhor vai nos auxiliar, nos dando o poder para ter o domínio sobre as nossas emoções ao longo desse dia. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. E agora nós vamos para o altar de cobre. E o altar de cobre está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo de número 8. E diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e na Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha que extraordinário. Não temos necessidade de falar nada a seu respeito, porque em todo lugar é manifesta a sua fé. Como é que isso vai acontecer nesse dia? Quais são os compromissos que nós assumimos diante de Deus para que, ao longo da jornada, nós possamos colocar esta palavra em prática? Lembra que ontem eu falava do sol, que quando amanhece o sol, nós temos uma brisa suave, mas o sol vai aumentando de intensidade e quando é o meio-dia, ele está na sua carga máxima, o calor é muito forte. Da mesma maneira, quando nós estamos aqui nessa manhã com Deus, nós estamos recebendo a brisa do Espírito Santo. Nós estamos recebendo a palavra de Deus como um pacote muito bem ligado. Observa que a cada estação que nós passamos, nós recebemos uma revelação que o conjunto dela vai nos permitir, ao longo desse dia, ter uma experiência real com Deus. Deixe-me dizer uma coisa. O que nós mais desejamos, e essa é a razão por que estamos na presença de Deus, é conhecer Deus. Conhecer Deus de modo muito pessoal. Quando nós estávamos na primeira estação, nós reconhecemos que Deus é um Deus de geração em geração, portanto é um Deus da nossa geração. Aqui nós estamos personificando. Nós estamos nos comprometendo com esse Deus. Nós não estamos dizendo para uma outra geração experimentar Deus. Nós temos que experimentar Deus para que outra geração tenha a possibilidade de conhecer o nosso Deus. Então, este momento é um momento em que nós estamos conscientemente dizendo: eu quero ter uma experiência com Deus nesse dia. E como é que eu vou ter essa experiência com Deus? Quando a gente passou pelo altar de ouro, nós fizemos o reconhecimento consciente de que o nosso Deus vai nos auxiliar. Nós não estamos sozinhos para termos uma experiência com Deus. Pelo contrário, Ele está dizendo: eu vou estar junto com você nesse dia para que você responda às provas desse dia em conformidade com quem eu sou, o teu rei.
Quando nós fomos tomar o café da manhã, nós nos alimentamos do pão que é o Senhor nos dizendo, e de maneira nenhuma, aliás, quem me tem a vida. Então, você tem a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus. Então, nessa manhã, nós estamos com essa convicção de que vamos entrar na jornada desse dia com a vida de Deus em nós. Esta vida de Deus é a vida Zoe, é a vida que gera o fruto do Espírito, o fruto da paz, o fruto da bondade, o fruto da benignidade, o fruto do amor, o fruto da alegria. Então nós estamos tomando a decisão nesta manhã de que vamos manifestar essa vida, vamos deixar essa vida fluir através de nós. E como é que essa vida vai fluir através de nós? Quando nós fomos para o candelabro, o Senhor disse, eu não vou abrir mão de você. Você tem a minha vida, você tem a minha presença, você tem o meu espírito, você tem a mente de Cristo. Eu não vou abrir mão de você. Significa que numa prova, quando eu estiver perto de fraquejar, ele está dizendo, eu não abro mão de você. O que seria ele abrir mão de nós? Nós cairmos em tentação. Nós respondermos a uma prova de maneira indigna de quem ele é. E ele está dizendo, eu não vou abrir mão de você. Se é para dominar o teu espírito, eu vou auxiliar dominar o teu espírito. Se é para dominar os teus sentimentos, eu vou dominar os teus sentimentos. Se é para te injetar ânimo em você, eu vou injetar ânimo em você. Se é de sabedoria que você precisa, eu vou te dar sabedoria. E agora, nós declaramos, sim, eu quero guardar os teus mandamentos, eu quero viver essa experiência contigo. E aí ele diz, então eu tenho tanta confiança em você que eu não preciso acrescentar coisa nenhuma. Este vai ser um dia com experiências com Deus. E é nesse sentido que vamos orar. Pai, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Porque o Senhor nos deu nessa manhã esta convicção de que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é aquele que vai nos auxiliar, que nós temos, por ser o Senhor nosso Deus, nós temos a vida de Deus dentro de nós, que o Senhor de maneira nenhuma vai nos lançar fora, portanto o Senhor não abre mão de nós diante de uma prova, antes o Senhor quer que a gente permaneça firme diante dessa prova. Nós oramos, nós cremos, Senhor, que o Senhor vai nos auxiliar nesse sentido, então nós assumimos de que vamos guardar os teus mandamentos, porque é a expressão do nosso amor para contigo, e porque é a nossa confiança de que o Senhor vai nos auxiliar, e assim o Senhor não tem mais o que dizer a nosso respeito, porque o Senhor confia que ao longo desse dia nós vamos responder ao teu amor, demonstrando o fruto do Espírito. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. A frase do dia hoje é: enfrento com determinação os desafios desse dia. Enfrento com determinação os desafios desse dia. Por que eu enfrento com determinação? Porque Ele é o nosso Deus, porque Ele vai nos auxiliar, porque Ele nos deu a vida, porque Ele não nos lança fora, porque ousamos dizer que vamos guardar os seus mandamentos e porque